tudo bem? Sou professor de História e Geografia e nós gravamos o vídeo 2, falando sobre o capitalismo, sua origem, né? Como ele surgiu. Mas o capitalismo é algo complexo, não é feito só, não conseguimos falar num vídeo só, até podemos falar, mas o vídeo se torna muito longo, muito cansativo, né? Para vocês que estão assistindo e para mim que estou gravando, né? Então ele se torna meio cansativo. Mas o capitalismo ele sofreu, desde o seu início ele sofreu algumas etapas. Alguns momentos ele priorizou determinado setor da economia, determinado setor da sociedade e ao longo de vários séculos ele vem sofrendo essas mudanças. Bom, a primeira fase do capitalismo foi o capitalismo comercial, né? Foi lá a primeira fase, que muitos autores chamam de capitalismo primitivo. Ele começou no final da Idade Média, começo da Idade Moderna, que a sociedade havia grandes capitalistas comerciantes, né? Principalmente na época das grandes navegações, das grandes descobertas, ele se valeu da balança comercial favorável, do intervencionismo do governo na economia, no pacto colonial, onde as colônias só poderiam comercializar com a metrópole, no caso o país que estava colonizando, e acúmulo de metais, o metalismo, prata e ouro. Então isso é uma grande característica do capitalismo comercial. Havia, nessa fase, havia manufaturas. Manufaturas não são indústrias, tá, pessoal? Manufaturas, as mercadorias são feitas manualmente, utilizando algumas ferramentas, mas é feito assim, utilizando vários funcionários, vários operários, vários funcionários que realizavam todas as etapas da produção, por exemplo, do sapato. Todas as etapas de produção do sapato era feito nessas manufaturas. Todos os trabalhadores conheciam, eles eram vinculados ao produto que eles estavam produzindo, né? Que eles estavam fazendo. E por volta da segunda metade do século XVIII, 1750 mais ou menos, foi inventado a primeira máquina a vapor, que é o tear a vapor. Aí começou, nessa fase, começou a segunda fase do capitalismo, que foi o capitalismo industrial, onde houve grandes investimentos na indústria, onde começaram os capitalistas comprar máquinas e transformar essas máquinas em verdadeiras máquinas de produzir dinheiro, né? Então eles começaram a ver grandes produções, produzia-se mais com menos quantidade de funcionários, houve grandes demissões, né? Nesse período do capitalismo, na primeira fase do capitalismo, do capitalismo industrial, houve a ascensão da máquina a vapor e também começou a haver os primeiros movimentos operários, né? Devido a essa grande quantidade de pessoas que foram demitidas com a ascensão das máquinas, houve movimentos. O primeiro movimento operário foi o ludismo. Há não sei se é folclore, um operário chamado Ned Ludd, ele foi demitido em protesto, ele pegou um martelo industrial e destruiu a máquina que tirou o emprego dele lá. Destruiu a máquina. Então o movimento passou a ser chamado de ludismo. Eles invadiam as fábricas na calada da noite e destruíam as máquinas, né? Eles se vingavam das máquinas. Na realidade, as máquinas não eram culpadas, e sim o capitalista que demitiu eles, né? Comprou as máquinas e demitiu eles. Que bastava alguns operários para operar aquela máquina, né? O operário, o trabalhador perdia o vínculo com o produto, né? Ele passava a operar a máquina que produzia uma parte do produto, né? Então ele perdeu aquele vínculo que ele tinha na produção com o produto, ele já não sabia mais produzir o sapato e etc, né? Então começou a haver esses movimentos, só que o ludismo foi
violentamente combatido, eles enfocavam os manifestantes na frente das fábricas, eles perseguiam, investigavam. Com o passar do tempo, volta de 1822, esse movimento foi perdendo força e foi entrando um outro movimento, que são a greve. Os operários cruzavam os braços e paravam de trabalhar para exigir melhores condições de trabalho, melhores salários. Veja bem, pessoal, nós estamos falando de 1822, não, lembra do primeiro vídeo? Karl Marx nasceu em 1818, Karl Marx nessa época era uma criança, né? Ele não existia socialismo. Gente, o movimento operário, o movimento para melhores condições de trabalho, aumento de salário, não tem nada a ver com socialismo, pessoal. Isso aí é os direitos de cada trabalhador. É um exemplo que eu vou dar para vocês. Vão lá em Brasília e converse com os políticos, ver se eles vão aceitar perder os direitos deles. Eles não vão aceitar, né? Eles não vão aceitar de forma alguma. E se eles estiverem votando em mais direitos ou aumentar o salário deles, eles estão sendo socialistas, né? Eu acho que não, né? Eu acho que até se o movimento operário estiver galgando maiores salários, está dentro do sistema capitalista, né? Sempre obter lucros, sempre tentar melhorar os seus rendimentos. Isso é bem capitalista, pessoal. Tá? Eu sei que no Brasil colocam na cabeça que o movimento operário é coisa de esquerda. Eu acho que o movimento operário é coisa de direita, que é para galgar melhores salários, não é? O capitalista, o dono do modo de produção e dono do capital, ele sempre está procurando obter melhores lucros, ter máquinas mais modernas, mais sofisticadas, diminuir quantidade de pessoas trabalhando nelas para ele obter maiores lucros, não é mesmo? Assim é o trabalhador. O trabalhador também tenta buscar os seus direitos, também ter melhores rendimentos, no caso o salário. Bom, o trabalhador ele passa, nesse período, no capitalismo industrial, a vender a força de trabalho dele, a troca de salário. Nesse período houve muitos problemas, contratavam crianças, as crianças morriam nas máquinas, que eram umas máquinas mais rudimentares. As mulheres não tinham direito nenhum, a mulher ficava grávida, era demitida, não tinha direito, não recebia rescisão. Recebia os dias que trabalhou e deu, né? Não existia direitos trabalhistas, não existia essas coisas. Cada empresa pagava o salário que podia pagar, o que o capitalista achava que deveria pagar, e a pessoa trabalhava a quantidade de horas que a empresa determinava, 12, 13, 14, 15, 16 horas. Havia grande satisfação, né? Havia muitos problemas sociais na Europa, problemas subhabitações, problemas de saneamento. Nessa época, cidades que tinham alguns milhares, 12, 13 mil habitantes, em poucos meses já estava ali com 50, 60, 100 mil. Não havia tempo de estruturar essa cidade para receber todas essas pessoas, quando ali se instalavam as indústrias, né? Também essas indústrias proporcionaram grande poluição do ar, poluição dos rios, até o rio Tâmisa, né, na Inglaterra, eles despoluíram ele há uns anos atrás. Era um dos rios mais poluídos do mundo, né? Eles conseguiram limpar o rio, né, despoluir o rio, usando uma alta tecnologia, né, gastando muito dinheiro para despoluir o rio que foi poluído por industriais, por capitalistas, né. Então, esse período da Revolução Industrial também teve seu lado positivo também, que conseguiu baratear muitos produtos, né? Tecidos, as roupas eram muito caras antes da Revolução Industrial. Por exemplo, as pessoas herdavam dos familiares as roupas, que eram muito caras fazer o tecido, e era uma forma de herança. Hoje em dia a gente doa as roupas às vezes, do familiar, etc. As roupas eram tão caras antes que fazia parte da herança, né? Valiam muito dinheiro. E barateou vários produtos. A indústria também forneceu várias vagas de trabalho, muitos empregos, desenvolveu muitos países, né? Desenvolveram muitos produtos.
ajudaram também, né, a indústria alimentícia também, barateou os alimentos também, acabou um pouco com a fome, causou esses problemas sociais que eu mencionei, mas também teve o seu lado positivo, né? Também não devemos só ver o lado negativo da coisa, né? Além de ter feito que vários países se desenvolvessem, e esses países, claro, teve os movimentos operários que culminou, né, lá mais adiante, bem mais adiante, depois da segunda metade do século XIX, depois de 1850, com Karl Marx fazendo um estudo da sociedade e entrando e criando o socialismo. Isso aí é outra história que nós vamos falar depois sobre o sistema socialista. Bom, aí nós tivemos a segunda fase da Revolução Industrial, que foi introduzido o motor elétrico e o motor a combustão interna, a gasolina, né? E por aí nós fomos desenvolvendo, a indústria foi cada vez mais fazendo parte das sociedades. E, claro, uma sociedade que tem um parque industrial bem desenvolvido, de alta tecnologia, é uma sociedade que consegue evoluir, tornar o país se torna um país desenvolvido, consegue abrir vários postos de trabalho, consegue trazer várias divisas para o país acaba tendo muita circulação de dinheiro, o dinheiro gira mais e etc. A indústria ajuda a desenvolver bastante uma sociedade, um país, claro, a indústria sendo bem utilizada, respeitando normas ambientais, etc, etc, etc. A gente consegue ter uma indústria que vai produzir, que vai dar um rendimento, que vai abrir vagas de trabalho e não causar um dano muito expressivo no meio ambiente, que é bem importante. Nós só temos esse planeta, como a gente ouve falar por aí, não existe jogar fora. Quando a gente joga no nosso planeta e nós conhecemos ele, só esse planeta pode suportar a vida, né? Os outros planetas que a gente ouve falar não suportam a vida. A gente não consegue sobreviver em nenhum outro planeta a não ser esse aqui. E não temos tecnologia para ir num planeta que a gente supõe que pode nos proporcionar, comportar a vida humana. Então nós temos que cuidar do nosso planeta, porque a destruição dele, só no meio ambiente, pode nos causar o extermínio. O extermínio! Isso não pode acontecer com a humanidade, extermínios. Pode. Nós já tivemos no nosso planeta 5 grandes extermínios, de 70% a 80% da vida entre animais e plantas desaparecerem, né? Posso citar 2 mais famosos para vocês aí. Os dinossauros, cerca de 70% a 80% da vida desapareceu com a queda de um grande meteoro na Terra. A Era do Gelo, há 30 mil anos atrás mais ou menos, também proporcionou um grande extermínio no nosso planeta. 70% a 80% da vida também desapareceu. E nós estamos caminhando, acelerando o processo do efeito estufa, acelerando o aquecimento global, que pode nos levar também à extinção, né? Não é uma teoria vaga, não, isso aí pode acontecer, não, já está acontecendo o efeito estufa, né? Já está havendo alteração climática. Mas esse também não é uma sugestão, de repente, para a gente fazer um vídeo sobre isso depois. Bom, a terceira fase do capitalismo foi o capitalismo financeiro, né? Capitalismo financeiro, que envolve a bolsa de valores, né? As ações. As empresas são fragmentadas em papéis que custam um X valores, né? Determinado valor, e elas são negociadas na bolsa de valores. Também há grande influência nos bancos com relação a empréstimos e etc. junto às empresas. Esse é o capitalismo financeiro, que é onde nós vivemos atualmente nessa fase, né? O capitalismo financeiro. Mas existe também alguns autores falam de uma outra fase que nós estamos, o capitalismo financeiro, ele não faz parte muito da nossa sociedade, quer dizer, ele tá tanto industrial, financeiro e comercial faz parte, mas que se destaca agora é o capitalismo informacional, né? Através da internet, através de compras e vendas, a facilidade de comunicação, a comunicação é instantânea, as notícias são instantâneas, são transmitidas às vezes ao vivo, em tempo real, o transporte barateou, ficaram mais rápidos.
E existe até moeda virtual, Bitcoin e outras moedas aí. Então, estou se falando na fase do capitalismo informacional, não sei, alguns autores, né? Eu acho que dito que a fase do capitalismo financeiro já passou, está passando, ou já passou, sei lá. Segundo alguns autores, já passou, né? E, então, seria essas fases que o sistema capitalista sofreu. Né? O sistema capitalista ele é muito bem visto por muitas pessoas, mal visto por outras, mas é inegável que ele proporciona, atualmente ele proporciona toda a nossa nossos negócios, a nossa existência, né? Acredito que ele sendo bem gerido, uma distribuição melhor de renda, uma fiscalização das empresas, um controle melhor dessas empresas, desses capitalistas, criar regras, normas, leis, e que essas leis sejam respeitadas, principalmente as leis ambientais. A gente pode seguir com essa ideologia. Não sei até que ponto ela vai conseguir suprir a humanidade, né? Não sei até que ponto. Mas eu sei que tem muitas pessoas que são muito apaixonadas pelo capitalismo, mesmo não sendo capitalistas, são de direita, né? Ou que até um outro sistema ia beneficiar mais elas, mas elas insistem muito no sistema capitalista. Como eu já tinha mencionado no outro vídeo, é uma linha do capitalismo que está surgindo, que está acontecendo já há algum tempo, né? Que é o capitalismo social, que é um capitalismo mais justo, né? E não confundam, gente, pelo amor de Deus, justiça com esquerda, né, ou direita. Tem, por exemplo, países de esquerda, Coreia do Norte, por exemplo, que não se pratica muita justiça social lá, né, gente? Então, independente da ideologia política, a justiça social, independente da ideologia política, ela tem que existir em uma sociedade, né, a justiça social. Tem que haver uma distribuição de renda na sociedade. Isso aí não quer dizer que seja de esquerda, né? Isso é uma justiça social. Os direitos dos trabalhadores também, independente de qualquer ideologia política, né? Nós temos que batalhar pelos nossos direitos, né? Independente de ser de esquerda ou de direita, tu vai pegar, por exemplo, um trabalhador da Coreia do Norte, será que ele tem a justiça social? Será que ele tem os direitos trabalhistas dele respeitados? Tudo isso tem que ver, né, gente? É muito passado isso até para as pessoas que são de direita não reivindicar melhorias, né? Veja bem, direitos e justiça social independente da ideologia política, tá, pessoal? Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre essas linhas do capitalismo, né? Sobre o neoliberalismo, sobre o capitalismo de Estado, sobre o capitalismo social que está acontecendo agora, talvez o capitalismo agora está sofrendo uma mudança, uma evolução positiva. Por que eu falo evolução positiva? Porque a evolução pode ser que não seja boa também, né? Lembra o atestado de óbito, que vocês dão uma olhadinha. Olha o atestado de óbito. Fulano evoluiu para a morte. Que evolução também pode ser uma coisa negativa, né? Eu espero que a nossa evolução seja positiva. Tá? Até o próximo vídeo. Não esquece de dar um likezinho, de se inscrever, dar uma força aí pro professor, tá? Tchau!